Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32 e 33. Assim diz a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Às vezes nós conhecemos as pessoas por marcas de caráter dela. Assim é a igreja, pois a igreja é constituída por pessoas. Mas, quando fomos chamados por Jesus, devemos nos submeter nosso caráter e nossa personalidade a Jesus, para que Ele conduza e nós deixemos boas marcas no mundo em que vivemos. Nós podemos perceber na igreja primitiva marcas que acompanharam o seu crescimento numérico, mas também espiritual, onde os valores expressos em atitudes revelam que esses irmãos compreenderam a graça de Deus. A união da igreja é a maneira de mostrar que nós estamos unidos com Deus. Se não temos união na igreja, estamos desunidos com Deus. Unidos de mente e coração é uma expressão que enfatiza a necessidade de uma plena união, onde a crença em Jesus nos ensina a lidar com as diferenças, como ele fez com os 12, por acreditar que todos são capazes de mudar. Conseguiu colocar 12 homens diferentes e uni-los em torno de um propósito, a vontade do Pai. Ele conseguiu, e deste modo nós devemos olhar para o seu exemplo e também viver a união que ele espera. Os 12 agora estão unidos de mente e coração, e expressam isso de forma prática, cuidando das necessidades uns dos outros. Não é mais a sua vontade ou a sua personalidade que conduz, mas sim a vontade de Cristo. Estar unido de coração e de mente estava na mente de Jesus. Já Jesus orou pela união dos seus discípulos em João 17, porque sabia que isso era uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento da sua igreja. Quando estamos unidos com o propósito de Jesus, certamente Deus, o Pai, é glorificado. A união cristã deve alcançar aquilo que está além do nosso entendimento. E fazemos isso nos submetendo à direção de Deus, para que a unidade dele ela seja vivida no seio da igreja cristã. A nossa união deve ir ao mais íntimo de nós, para que todo o nosso ser
esteja unido uns com os outros e com Deus. Devemos nos ligar fisicamente, cuidando uns dos outros, emocionalmente e espiritualmente. A base dessa união deve ser a união de Deus com Jesus. Quando ele disse: eu e o Pai somos um. Estamos unidos no mesmo propósito. E certamente quando compreendemos isso, podemos aprender a lidar com as diferenças. Do mesmo modo que estava na mente de Jesus estar unido de mente e coração, também deve estar na mente do discípulo. Da mesma forma que devemos nos relacionar com Deus, devemos também nos relacionar com os nossos irmãos, pois não há união com Deus se nós não estamos unidos uns com os outros. Isso vai fazer cada um de nós considerar o que é mais importante dentro desse relacionamento no reino de Deus, sempre pensando no bem do próximo. O mais importante passa a ser não o que eu tenho, mas aquilo que eu posso fazer pelo meu irmão. Dentro dessa união não deve reinar o egoísmo com o qual nós chegamos a Cristo, mas entregando nossa vida a Ele. Fomos libertos disso. Portanto, ao invés do egoísmo, o que deve nos conduzir é a humildade de Jesus. O eu morreu no dia em que fomos batizados, para que Cristo reine em nossas vidas e sigamos o seu exemplo e sejamos unidos de mente e coração. Não foi isso que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, da maneira que Deus olha para mim, com um olhar bondoso e misericordioso, devo olhar para o meu irmão. Com isso, não devemos cultivar a ideia de que devemos tolerar o pecado ou o erro, mas devemos nos ajudar mutuamente a vencer o pecado, a vencer o erro. Desta forma, estaremos unidos de mente e coração. Uma verdadeira união nos leva a compartilhar aquilo que temos, porque tudo que nós temos é de Deus. Às vezes é isso que nós não entendemos. Dizemos que Jesus é nosso Senhor, mas em determinada área da nossa vida, Ele não pode mexer, porque é meu. Mas quando nós entendemos que Jesus é o Senhor, eu não tenho nada, tudo é dele e deve ser usado para a glória dele. Na igreja deve haver um interesse comum para que a união seja evidenciada e Deus seja glorificado. Devemos descobrir o que está sendo mais importante para as nossas vidas. Uma igreja unida é transformada, porque está sendo conduzida pela mente e coração de Jesus. É o que Ele pensa e o que Ele faz que importa, e não o que eu penso. Não é o que a minha mente diz, mas se a minha mente está sendo conduzida pela mente de Jesus, é o que Ele diz que importa. Deste modo, onde há união, o poder de Deus, Ele impera, Ele domina, Ele governa. Por quê? Porque eles tinham, os nossos irmãos, convicção da salvação. O poder de Deus já estava sobre eles quando os salvou da morte
para levá-los à eternidade. Tudo isso era manifestado pelo testemunho de que Jesus havia ressuscitado. Como nós estamos manifestando a nossa convicção? Será que nós temos manifestado nossa convicção dando testemunho da ressurreição de Jesus? E o que eles ganhavam com isso? Eu acho lindo o que o autor do livro de Atos diz. Grandiosa graça estava sobre eles. Não são coisas que fazem a diferença. Não é o que eu tenho que faz a diferença. Mas é se a grandiosa graça de Deus está sobre minha vida. Havia um reconhecimento da bondade de Deus e um desejo de compartilhar essa graça com outras pessoas. Nós não merecíamos a graça de Deus, mas Ele nos deu. Todos os cristãos participam da graça da salvação por meio da fé. Compreender a graça de Deus certamente nos conduz à união verdadeira, que honra e glorifica a Deus. Quem compreende a graça supera os desafios, supera as lutas. Sabe por quê? Porque sabe o quanto é amado por Deus. A vida da igreja é seguir Jesus. Jesus está unido com o Pai. A igreja deve estar unida entre si, para que fique manifesto sua união com Deus. Jesus viveu uma vida santificada. A igreja deve buscar uma vida santificada para que alcance a eternidade com Jesus. Jesus levou boas notícias aos necessitados de Deus. Levou salvação. A igreja de Jesus leva boas novas de salvação para a humanidade, e o modo, nesse momento, que Deus nos desafia a levar ao mundo a sua mensagem é através da união entre seu povo. Pois Jesus disse: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que Deus te abençoe. Amai um ao outro, pois o amor vem de Deus. Aquele que ama nasce e conhece a Deus. O que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, Deus é amor.